Então, beleza, gurizada, eu tô falando aqui com Anderson Zilli, ele é diretor de uma empresa de software que vende para consultórios médicos, né? Eventualmente a gente liga na Espaço FM, ele tá lá falando, né? A gente sempre espera ouvir o melhor da Espaço Dance House e chega lá o Anderson vendendo software, mas acontece, né, Anderson? Nem sempre a gente faz as coisas que a gente quer, né? Às vezes é Exatamente. fazer as coisas que a gente precisa. Ele também realiza palestras e cursos sobre a doutrina espírita e, sobretudo, ele é um grande estudante. Anderson, para onde que a gente vai depois que a gente morre? André Costa Livre é um oferecimento de Posto do Hélio, há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade. Para o mundo espiritual, nossa verdadeira pátria. Aqui é só uma passagem. Eu pensava que tu ia dizer assim, não, aqui tem uma biblioteca a 20 passos daqui, tem 500 livros, tu acompanha lá. Eu já passei dessa fase de achar que as pessoas estudam. Por isso que eu me tornei palestrante, né? Para ajudá-las. Simples assim. Ô Anderson, eu não sei se tu lembra, tá? A gente estudou no mesmo colégio que é a Escola 1º de Maio, né? Eu tava na quinta série, meu primeiro ano da manhã, e tu já tava na oitava, né? Sempre um passo à frente, né? É a E idade que diz, né? a idade também, isso colaborou, né? Colabora, colabora, não tenha dúvidas. E a gente ficava jogando futebol lá na cancha descoberta até então, né? E ficava te observando, assim. Na tua turma tinha um monte de mulher, só tu de guri e um monte de mulher. E a gente jogando futsal lá, a gente ficava olhando pro Anderson. Inclusive, tu tem uma palestra muito boa sobre inveja, que eu recomendo, né? A gente ficava te olhando lá, cheio de mulheres, assim, e eu ficava pensando, pô, o Anderson deve estar com inveja da gente porque a gente tem um time de futsal. Eu acho que era isso mesmo que tu tava pensando na época, né? Não. Não. Rodeado de mulheres. Não, não, cara. Essa lembrança aí, cara, foi cruel pra mim. Mas como que era estudar com um monte de guria, só tu de guri? Cara, na verdade, o que acontece? Todos os amigos meninos simplesmente me abandonaram, eles não passaram de ano. Eu fui o único que passou de ano, veja só, né, cara? Então, cara, Tu não tem culpa se tu é inteligente e a premiação foi estar cheia de mulher, né? mas aí, cara, tem o lado oposto, o outro lado do espectro, né? Que é, cara, tu conviver na época com 17 meninas e só eu de menino numa sala de aula. Foi um momento difícil. Eu durei 4 meses, eu confesso, tive que mudar de escola. Eu fui para São José, que era uma escola onde tinha uma equilíbrio, né, de meninos e meninas, cara. Porque por mais paciente que eu fosse, por mais legal que eu quisesse ser, não dava, né, cara, não dava. Eu nunca tava feliz naquela turma, né, cara. Não, eu tava feliz, né, mas é difícil, né? São comportamentos difíceis, diferentes, né, meninos e meninas, enfim, Eu é te entendo, eu outra. trabalho com um monte de mulher, assim, é complicado, mas a gente tem que aprender, né, a lidar Tem que ver, também. eu acho que foi um momento legal, assim, de, cara, de ser resiliente, de entender essas coisas, né, de como funciona o comportamento feminino, o masculino também. Só que tu não tem um par, né, pra trocar ideias, pra, sei lá, ter amigos, né, tu só tinha no Sim. intervalo ali, cara, que tu não tem aquela vivência da sala de aula, então é bem complexo. E tive que mudar até por orientação também, né, as próprias professoras viam que, cara, eu ficava muito isolado, porque queira ou não queira, as meninas tentavam ser legais Sim. comigo. Mas, cara, tu ali com seus, sei lá, 15 anos, é bem difícil tá nessa situação. Mas, cara, faz parte do aprendizado, vida que segue, né? Ô Anderson, ainda na escola 1º de Maio, né, chegou um determinado momento que virou moda fazer a brincadeira do compasso, tá? O que que era a brincadeira do compasso? Fazia aí um círculo com várias letras, a pessoa Uhum, colocava o compasso ali no centro e perguntava, espírito, eu devo ficar com a Cláudia ou com a Sheila? uhum. Daí o compasso mexia lá, ou tu induzia o compasso a se mexer. Se tu achava a Cláudia mais bonita, a Uhum. tendência é que desse pra Cláudia. Ó, ficou perto do C, acho que é a Cláudia, né? Mas o que eu quero dizer com isso, né, Anderson? Eu falei, isso aí é besteira, né, gente? Até que chegou a diretora, passou na sala de aula e falou assim: ó, pessoal, não vamos mexer com aquilo que a gente não conhece. Aí eu apertei. O que tu tem a dizer sobre o compasso? Se quiser falar sobre o copo, também pode falar que eles são É vizinhos. a mesma parada, é a mesma as que vão aí, as pessoas que frequentam, né, os videntes da vida, que pagam pra... Cara, tudo o processo é o mesmo, né? Para te entender, ou para todos, né, entenderem, o que acontece é que nós temos uma vida física, né, essa vida que nós estamos passando aqui, com este corpinho que nós recebemos, né, desde o princípio, né,
E a gente passa por algumas experiências. O nosso processo aqui é de aprendizado. Basicamente isso. Chega no final dessa vida corpórea, o corpo vai. Mas o princípio inteligente, ele continua, ele volta para o plano espiritual, enfim, né? E quando a pessoa, vamos chamar aqui de morte, né, do corpo físico, mas que o espírito continua. Quando a pessoa morre aqui, tem muita gente que tem a falsa sensação, né, de que vou para o mundo espiritual, então, e vai virar santo, né? Ou já vai, sai daqui, perdeu o corpo físico, vai para o mundo espiritual e essa pessoa, ela vira um espírito já superior, elucidado e tudo. Não existe isso. Se tu é uma pessoa boçal aqui, quando tu perdeu o corpo físico, tu vai ser um espírito boçal do outro lado. Ocorre exatamente o mesmo processo. Se tu é um cara legal, bacana aqui, morreu, perdeu o corpo físico, volta para a pátria espiritual, tu é um cara legal. Ou seja, não tem mágica nesse processo. Então, por que eu estou falando isso? É só para entender aqui o seguinte, no lado espiritual, tem toda a gama de espírito, assim como nós temos aqui na Terra, correto? Então, nós temos aqui o bandido, né, o criminoso, nós temos a pessoa de bem, nós temos os caras que são neutros, nós temos os mais radicais, os mais zoeiros e assim por diante. Do outro lado, essa turma é a mesma. Então, para se ter uma noção, tudo trabalha-se por afinidade. Se tu tá ali, um monte de gurizada que seja, fazendo o jogo do copo ou querendo coisas do gênero, é como um trabalho escolar de uma faculdade ou qualquer coisa. Quando tu está fazendo um trabalho, tu quer as pessoas mais inteligentes contigo ou tu quer as pessoas mais zoeiras e detonadas e que não fazem nada junto contigo? Tudo é por afinidade. Então, normalmente, se tu tem um propósito de zoeira, cara, quem vai estar os teus colegas de grupo de faculdade vão ser os zoeiros, ponto. Se tu é um cara mais dedicado, sério e tal, quem vai ser teus amigos ali? Cara, quem é mais sério, dedicado, tudo é por afinidade. Ocorre o mesmo do outro lado. Então, se tu está aqui, né, fazendo essa brincadeira jogo do copo, do outro lado vai ter espíritos que afinizam com isso e que, vamos lá, combinar, um espírito sério, superior, que estuda, que trabalha e tal, ele vai estar disponível com o tempo para vir ali brincar de copinho e te dar umas informações Sim. toscas? Obviamente que não. É a mesma coisa que acontece aqui. Então, quem está do outro lado brincando, né, junto com essa turma, cara, são os bobalhão, são os espíritos Sim. zoeiro. E é normal, faz parte isso, né? O avô do Serginho Malandro pode estar aí influenciando na O brincadeira próprio do Serginho copo. Malandro, inclusive, em níveis ele pode estar ali influenciando, né? Enfim, mas essa é a ideia, né? De que as pessoas entendem que, cara, virou espírito, virou um negócio supra-sumo. Não, cara, tu é boçal aqui, morre, tu vira um boçal do outro lado. Se tu gosta, tu leva contigo as tuas afinidades, tudo que tu é, exatamente igual. Então, do outro lado, jogo do copo ou, né, mediunidades maltratadas e coisas do gênero, quem tá junto ali? Cara, quem é zoeiro, quem tá afinado. Então, esse é o ponto. Para te ter um trabalho sério, né, de espíritos sérios, tu precisa estar fazendo um trabalho sério. É assim que funciona. Ô Anderson, ainda seguindo na parte da escola, né? Eu lembro que tu contou como tu conheceu o espiritismo que foi na escola. Tu pode contar brevemente como que foi essa... A minha relação com o espiritismo é anterior ainda, né? Meus pais, enfim, me castigavam me mandando ir para missa, né? Lá com uns 9, 10 anos, né? Cara, eu já era terrível naquela época em relação. Eu não entendia, cara, como as pessoas acreditavam, né? Especialmente na Igreja Católica, que era o que tinha contato aí, né? Enfim, então tu vê que já é antigo esse meu relacionamento. Era mais rebelde, hoje eu tô bem mais, entendi todo o processo e acaba se ajudando. E acho que a parte que interessa aqui, né, é o fato de, estudando no São Rafael, eu era um cara que estudava, lia uma série de coisas e eu descobri, né, no São Rafael que tinha um ensino religioso e que o ensino religioso que infelizmente existia lá era meio que a doutrinação do catolicismo, literalmente, né? E eu acabei lendo no estatuto da escola, não lembro lá o nome do documento, enfim, que podia-se pedir dispensa do ensino religioso. E evidentemente, né, eu como todo bom estudante, fui para casa, falsifiquei a assinatura do meu pai, da minha mãe, enfim. Ah, quem nunca, né? Cara, né, tamo aí para se ajudar. E aí, consegui essa dispensa do ensino religioso de uma hora, que acho que era na quinta-feira ou sexta-feira, não lembro. Só que o que as pessoas normais fariam, né? Além de ter falsificado, né, a assinatura, elas pegariam e iam para casa, iam, sei lá, curtir. Mas eu era otário, eu ia para a biblioteca estudar, literalmente estudar. E aí eu comecei a entender e comecei a ler sobre religiões e coisas do gênero, e comecei a ver que o espiritismo tinha algumas paradas diferentes aí. E isso, cara, você estava falando ali com 14, 15 anos. E a partir disso, comecei a frequentar um centro que era numa garagem ali, propriamente perto do São Rafael.
e comecei a entender, né, exatamente o que era o espiritismo. E a minha grande surpresa foi que, cara, o espiritismo não era uma religião. Eu, como, né? Que legal isso. E aí começou a dar respostas que até então, através dos paradigmas religiosos, eram capazes, né, de responder qualquer coisa. Então esse foi o primeiro contato ali, né? Mas para mim foi muito natural esse caminho, né? Muito natural. Eu já tinha isso comigo, né? Então tem muito a ver com o estudo, de correr atrás, de não aceitar os paradigmas, que eu já trouxe, como disse, desde pequeno, né? Sempre fui muito rebelde em relação a, especialmente a dogmática, né? Das igrejas de uma forma geral, né? Anderson, eu tenho uma história. A minha história de como eu conheci o espiritismo é um pouco curiosa, tá? O meu irmão, ele já conhecia a doutrina espírita, mas ele era meio chato, sabe? Assim, ele falava, não, tu tem que vir, tu devia fazer uma oração. Ele ficava lendo os livros espírita e a gente dormia no mesmo quarto, ele ficava com a luz acesa. Eu falava, pô, eu vou ser chato assim se eu for espírita, tá? Essa foi a primeira tentativa de me levarem pro centro espírita, não rolou, Uhum. né? Agora a segunda, eu tinha uma namorada, né? E ela frequentava o centro espírita. Ela disse: Ah, na terça eu sempre vou lá no centro espírita, não quer vir comigo? E eu fui, tá? Agora eu te pergunto: quem me levou para o centro espírita foi uma energia do mundo imaterial ou simplesmente eu sou um pau mandado? Olha, possivelmente os dois, tá? Os dois? Possivelmente os dois. Nós somos muito influenciáveis, então não só tu, como eu, como. Cara, nós somos marionetes, literalmente, né? Sejam de encarnados ou sejam de desencarnados. A gente acha que nós temos o livre-arbítrio, nós achamos que nós escolhemos as coisas, e na real, cara, o nosso nível de escolha ele é muito pequeno. A gente tem um arsenal, um repertório muito curto de escolhas reais. Muitas coisas a gente já traça do outro lado e a gente vem seguindo aquela linha, né? E nós temos, assim, ajuda do mundo espiritual também, que é para nos colocando, né, em sites, pensamentos e tal, para a gente ir conduzindo. Seja, né, o lado positivo, seja o lado negativo, né? Então, voltando a afinidades. Se tu está afinizado, se tu está equilibrado, cara, os teus amigos da espiritualidade é que vão te conduzindo. Falar, ó, querido, vai para esse lado, ó, faz isso, faz aquilo, né? Eles vão te ajudando. Através de insights, pensamentos. E também o oposto é verdadeiro. Os teus amiguinhos, né, que não te querem tão bem, eles também vão te conduzir para um lado que não é tão legal. Possivelmente tu teve essa batalha, né, de gente que não queria que tu acendesse a tua luzinha interna com conhecimento e autoconhecimento, que fez de tudo para ti não ir. Assim como os teus amigos também, né, positivos, né, tentaram te influenciar para que, cara, tu encontrasse teu caminho, para te conseguir ter acesso, né, a esse conhecimento. Então não tenho dúvidas que é sempre essa batalha, né? Sim. E aí, cara, quem vence? Vence, cara, a tua razão, literalmente, né? Quando tu analisa isso e tu consegue traçar um caminho que para ti faz sentido, né? Sim. Esse é o grande ponto, né? E fica aí a dica para o mundo imaterial. Sempre tentam trazer através de mulher, nunca através do irmão, né? Que vai a tendência que dê Cara, mais às vezes certo, né? eles tentam dar, tu vê cada coisa, assim, eles vão tentar, cara, das formas que tu tá aberto a ouvir, entendeu? Às vezes, cara, é um acidente, às vezes é uma mulher, né? Às vezes, cara, é bebida, é um vício, é alguma coisa Uhum. que te faz. O mal em excesso, muitas vezes, é necessário justamente para te enxergar a necessidade do bem. Então, claro, tu não chegou nesse ponto, para ti foi um prazer, né? Porque foi através de uma mulher. Sim. Parabéns. Tu já Obrigado. tem mérito para isso. Ô Anderson, o que é um médium? Do que eles se alimentam? Onde eles habitam? Do que exato. Hoje no Globo Repórter nós vamos ver sobre o médium. O médium, todos somos médiums. Todos somos médiums. Médium é o quê? É o cara, a pessoa que faz a mediação entre o mundo corporal e o mundo extracorpóreo, basicamente entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essa inter-relação, ela existe todo dia, desde sempre, tá? Todos nós temos essa capacidade, é como se fosse uma faculdade que nós temos. Só que uns têm um pouco mais desenvolvido e outros um pouco menos desenvolvidos, mas todos temos. Então, o médium é quem tem essa capacidade mais aflorada ou menos aflorada de não só se comunicar, mas de sentir, né? De sentir. Todos nós, por exemplo, temos pensamentos, temos intuições, sentimos coisas, vemos coisas, ouvimos coisas. Isso é mediunidade, ou seja, essa inter-relação entre os dois planos, né? Entre as duas dimensões. Então, médium basicamente é essa inter-relação. Anderson, tu tinha comentado sobre a parte científica e a parte da religião aí, né, no Uhum. caso. Eu queria saber como que tu defenderia a existência de Deus no fórum, através de argumentos lógicos, de frente ao promotor Stefano Kaulbach, por exemplo. Tivesse que defender Deus, que Deus existe através de argumentos, né? Não Certo. através da fé.
Certo, certo. Eu não conheço quem é o cara aí que citou, mas enfim, para pessoas e Não muda tal. nada pra resposta, tá? Não conheço. Não, é que talvez tivesse alguma referência de Não. brincadeira e tal, cara, eu honestamente não saberia entrar na onda aí, cara. Nós ainda não temos, nós somos imaturos para entender Deus. Basicamente, o que dá para se entender, o princípio é isso, né? Nós somos muito imaturos. Eu chamo até de hostis e primitivos em relação ao universo como um todo. Para nós entendermos Deus, seria uma tentativa muito fracassada de falar o seguinte, explicar álgebra para uma criança, literalmente de, sei lá, 6 meses. Não tem como, a gente não tem faculdades, conhecimento ou habilidades para entender o que seria Deus. Porém, a doutrina espírita trata, né, de alguns argumentos sobre o que seria Deus, né, entre causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, enfim, tem algumas definições ali para tentar ajudar a compor o que seria Deus. Agora, argumentos científicos é muito difícil da gente ter e seria aqui complicado a gente começar a falar sobre argumentos científicos porque, cara, a ciência, acima de tudo, ela é indutiva, ela é dedutiva. Então, o que eu poderia te ajudar aqui a falar faz uma análise sobre tudo que está ao teu redor. O que não for criado pelo homem, possivelmente foi criado por Deus. Usando o método indutivo-dedutivo, tu conseguiria, pela própria razão, chegar a essa definição. Agora, esclarecer exatamente o que é Deus por meios científicos, ainda não vamos chegar nesse ponto, tá? Essa a gente vai ter que esperar um pouco, porque nós somos, como disse, muito amadores. O próprio Einstein, né, já trouxe isso, de falar, cara, eu não sei exatamente o que é Deus, mas que ele existe, né? Porque através da dedução ele chegou a essa conclusão. Entre outros cientistas, né? Enfim. Não, eu acho que exatamente isso por lógica, né? O que tu falou, o cara antigamente ele ficava olhando assim, bah, será que o sol ele nasce no início do dia e morre no final? Daí ele fica pensando, tá, talvez será que não é a Terra que gira? Tu vai por dedução, cara, tu vai encontrando uma lógica assim, Isso. nem tudo aquilo que tu pode enxergar é a tua verdade, né? Em resumo. Exato, exato. Ô Anderson, por que que tem, por exemplo, um gurizinho que entrou na escolinha do Independente hoje, né? O pai dele contrata um preparador físico, Uhum. contrata um técnico à parte, dá todo o suporte físico, emocional, toda a estrutura para ele ser um grande jogador de futebol e ele não vai ser melhor do que o Pelé, que não teve nada disso. Uhum. Bom, aí tu tá falando de reencarnações, né? Basicamente porque devido à reencarnação. As pessoas chamam, né, algumas habilidades, tipo o Pelé tinha um dom divino, né? Eu acho isso uma barbaridade quando se fala, por quê? Porque tu tá tirando todo o mérito do Pelé, do desenvolvimento que ele teve das suas habilidades. Não só nessa encarnação, como nas anteriores. Possivelmente o Pelé, entre outros, já são seres que vieram, né, trazendo essas habilidades, trabalhando essas habilidades em várias encarnações, assim como grandes músicos, né, Mozart, que seja, essa turma eles já vieram trabalhando já vieram trabalhando durante várias encarnações. Então é natural que uma criança lá com seus 10 anos e que toca lindamente piano aos 10 anos, que ela não teve toda essa habilidade desenvolvida em 10 anos de vida, ela trouxe de algum lugar. Então isso tem a ver com a reencarnação, que é a multiplicidade das existências, né? Onde você, de fato, tudo que você vai trabalhando em várias existências, você vai acumulando essa expertise para novamente, quando está na tua última, como é a nossa aqui, o guri lá que começou a trabalhar, a jogar no Independente, daqui a pouco não vai conseguir ter um desempenho como o Pelé teve, porque, cara, talvez seja a primeira oportunidade que ele está tendo de desenvolver isso. Talvez ele desenvolveu a habilidade de jogar futebol numa outra, mas ainda é muito recente essa habilidade para ele. Por isso que alguns de nós, né, têm mais facilidades com algumas coisas e outros têm menos facilidades, né? Mas no fundo é porque a gente ainda não desenvolveu tudo isso, né? Essas habilidades todas ao longo das nossas várias existências. Me ocorreu agora uma questão, Anderson. Na atual conjuntura do Grêmio Futebol a Porto Alegrense agora, tu acha que eles estão em encarnações mais atrasadas do que os outros times? Se pensar que cada ano é uma encarnação, cara, pode ser que eles estão nessa, né? Mas cada ano no futebol, cara, é uma encarnação diferente, né? Literalmente. Cara, e só que eles não têm muitos objetivos claros, assim, né, cara? Então, ok. Ô Anderson, a gente assiste as palestras do Centro Espírita e muitos fazem cursos, né? Uhum. Mas tem um período que vocês se reúnem e a gente não sabe exatamente o que vocês fazem lá, tá? Jogo do copo, né, cara? Ah, o jogo do copo. Eu sabia que tinha o jogo do Mas copo. óbvio, né?
O compasso vocês são contra, né? Eu sabia. Se tem uma coisa que o espiritismo é contra, é o compasso. Agora, falando sério, a única coisa que o espiritismo é contra é o materialismo, né? Então, só para deixar claro aí para as pessoas que, cara, o espiritismo não é contra nada, literalmente, apenas o materialismo. Ele surge para combater o materialismo, que é o que cega as pessoas, né? Basicamente é isso. Mas o que a gente faz numa casa espírita quando não tem ou não tem atendimento público, né? Toda casa, tá, espírita, ela tem vários tipos de trabalho. Cada casa tem algumas linhas, né, de trabalho. Uns é mais para cura, outra mais para ensino, estudo e coisas do gênero. A nossa aqui, que é a Irmã Teresa, né, a Sociedade Espírita Irmã Teresa, a gente, além dos cursos públicos, abertos a todos, além das palestras, que tem os passes daí, né, que é a transferência energética, basicamente, uma harmonização, falando mais fluidificação de água também, que é a energização de água. Além desse trabalho público, existe o trabalho interno de quê? Grupos de estudo, onde pessoas que já passaram pelos grupos iniciais, né, têm a possibilidade de continuar o estudo para quê? Para desenvolver aquilo que nós falamos antes, a mediunidade. Porque a mediunidade, como qualquer outra faculdade, ela precisa ser desenvolvida. Tu precisa desenvolver músculos, tu vai para uma academia. Tu precisa desenvolver o raciocínio lógico, sei lá, tu vai para uma faculdade, tu vai para uma... tu quer desenvolver... alguma coisa, sei lá, filosófica, tu vai para esse tipo de escola. Numa casa espírita, tu desenvolve o quê? Justamente a tua espiritualização, a tua espiritualidade, com um foco na tua mediunidade, que é essa capacidade de transferência. Então, tem os grupos de estudos que fazem, né, com os médiums trabalhos, que estão acompanhando, tem uma egrégora para ajudar nisso, e também são feitos atendimentos de pessoas que têm necessidades. Então, vamos lá, a pessoa vai numa casa espírita, às vezes ela nem sabe o que está fazendo lá, mas ela precisa de ajuda. Então as pessoas procuram casa espírita, a grande maioria, porque precisam de ajuda. Né? Não resolveram das formas convencionais, procuram uma casa espírita como se fosse um passe de mágica. Né? E aí tem o atendimento fraterno, que isso também é um negócio público, que quando chega lá, pede um atendimento, o atendimento fraterno é alguém vai te ouvir, né? Vai tentar entender o teu problema e vai tentar orientações baseadas o quê? Na própria doutrina. E a partir disso é gerada uma ficha, muitas vezes, que essa ficha é levada para esses atendimentos, onde daí sim, de fato, através de médiums aí já treinados, já competentes, enfim, já sabendo da situação, consegue-se ter uma intermediação com o mundo espiritual. E aí a gente vai entrar num lado aqui um pouco mais profundo, onde é tratado níveis da pessoa, enfim, porque a gente enxerga só o corpo, mas nós temos um emaranhado aí de outras coisas, né, de outros corpos e níveis de consciência, e através de algumas técnicas como diapometria é realizado esse atendimento, geralmente voltado para cura, para esclarecimentos e coisas do gênero. Né? Então é isso que é feito numa casa espírita como a nossa. Tem outras que se dedicam muito mais apenas a estudos, tem outras que se dedicam apenas à cura, tem outras que se dedicam a conhecimento dos mais variados. Então, cada casa tem sua linha, de acordo com a diretoria, de acordo com as pessoas que frequentam, de acordo com os mentores espirituais também, enfim, aí são os mais variados. Anderson, e tu como palestrante, como, vamos dizer assim, atuante no centro espírita, e olhando aqui dessa distância, tu me parece com um ser humano, não sei se isso procede, tá? Uhum. Mas tu, eventualmente, tu deve cometer alguma cagada, assim, tu bota um pneu na vaga de deficiente, assim, e tal. Certo. Tu não se cobra a mais do que as outras pessoas no sentido de, pô, eu tenho esse compromisso com o centro espírita, eu sou um palestrante que vou lá. Claro, não, aí é responsabilidade, né? Mas vamos deixar uma frase bem clara aqui, né? O espiritismo é maravilhoso, os espíritas nem tanto, ok? Isso tem a ver comigo também. Primeira coisa que tem que se entender é que nós somos seres imperfeitos, né? Todos são seres imperfeitos, o espírita está na mesma linha. Então o espírita não é melhor em nada, ele só é talvez alguém que está tentando dominar suas más inclinações. Não que ele tenha conseguido, ele está tentando porque ele é um ser imperfeito como qualquer outro. Então, basicamente, quando tu coloca o pneu, né, sobre a vaga de deficientes, sim, no meu caso, eu me cobro muito em relação a isso. Eu tento ser, entre aspas, o mais ideal possível, perto daquilo que eu acredito, porque senão, como eu disse anteriormente aqui, eu estaria sendo hipócrita, né? E sim, eu me cobro muito pela hipocrisia. Porém, não é todos que têm esse mesmo nível e não de entendimento de autoconsciência. Tem muita gente que frequenta a casa espírita
mas não é espírita de fato. Por quê? Porque tu reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Só que tem muita gente que continua indo frequentando casa espírita, mas, cara, não tá nem aí para suas más inclinações. Não entendeu. E do outro lado do espectro, novamente, tem uma senhorinha lá que ela talvez está lá num culto de testemunho de Jeová. Só que ela tem uma noção e uma consciência de domar suas más inclinações que a torna muito mais espírita do que algum frequentador da casa espírita. Um próprio ateu pode seguir o evangelho inconscientemente, né? Exato. Se ele seguir as leis universais, que já vem gravada em nós, essas leis, cara, ele é mais espírita do que qualquer outro. Porque a gente coloca, as pessoas colocam muito o espiritismo como se fosse uma religião, e é o oposto, né? O espiritismo talvez seja o futuro da religião, ou seja, é um futuro onde tu tira toda aquela camada de misticismo, dogmas e coisas do gênero, e tu entende o processo, tu entende a mecânica por trás. E quando tu entende isso, cara, tu não precisa de religião, porque tu entendeu a lei, tu entendeu o que precisa, como o universo funciona. E como para ti ser feliz é só seguir, entre aspas, essas leis. Seguir essas leis, tu é mais próximo da felicidade. Quanto mais tu for contra essas leis, mais infeliz tu é. O que a gente chama de sofrimento, que na verdade é apenas aprendizado, né? Enfim. Ô Anderson, o momento atual que a gente está vivendo, né? Pandemia e o sistema energético aí que está tomando conta do planeta. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso depois desse gole d'água. Ah, tá. Só para comentar que ele me ofereceu cerveja aqui, mas a minha hipocrisia. Não, e olha só o detalhe de como que eu fui manipulado. Eu sei que tu gosta de Heineken. E tinha Heineken aí. Não, eu comprei especialmente. Você entendeu? Tá. Sim, sim. Não, eu tomaria. Eu te falei que eu tomaria em outras condições, só que agora eu acabei de fazer. Cara, não seria competente da minha parte fazer isso. Minha consciência me cobrou e falou, cara, não, querido, agora não é a hora para fazer isso, né? Mas, voltando diante, sim, eu continuo tomando cerveja em menor quantidade que tomava antes, evidente, mas continuo, porque tem coisas que, cara, tu não precisa abrir mão, né, da tua vida para ser espírita, né? Tu consegue lidar com as duas coisas e tu vai compreendendo os valores das coisas, né? Claro, eu não sou talvez mais aquele otário que eu era, sei lá, com 25 anos e muito menos o boçal talvez que eu era com 40. Agora, com 41, eu sou muito melhor. Enfim, então, só pra, cara, são Não, pessoas... tu tinha que ver eu com 36, cara. Enfim, cada ano que a gente passa, cara, a gente vê como a gente era otário, né, no ano anterior, né, enfim. Cara, a espiritualidade te ajuda a dar valor certo para essas coisas, né? Tipo, nem valor de mais, nem valor de menos. Cara, o valor correto. Acho que o grande ponto do espiritismo aí, que é o desenvolvimento da fé raciocinada, é justamente te dar a visão panorâmica ou holística das coisas para que tu consiga dar valor certo para as coisas, né? Tipo, cara, quanto o valor certo para o dinheiro, o valor certo para o poder, o valor certo para a beleza, entre outras coisas, né? E aí, voltando lá, falando de pandemia, falando desse cenário, cara, parte do nosso processo evolutivo, né? Nosso processo de progresso, né? Os espíritos progridem, o planeta também progride e, cara, tudo é uma lei universal, a do progresso. Pandemia, o que nós estamos passando, literalmente, eu acho que ainda é apenas, a gente só está arranhando a superfície das transformações que estão acontecendo, né? Porque o planeta está migrando, né? Está subindo energeticamente falando, e, cara, só vai permanecer no planeta, de fato, quem está vibrando na mesma faixa, né, de frequência do planeta. Então, a loucura que está acontecendo agora, possivelmente ainda vai continuar durante um tempo, sob outras formas, não mais pandemia, mas possivelmente vai ter outros agitos aí, que é justamente esse processo de transição, né, de migração de um planeta, que é conhecido como provas e expiações, para um planeta de regeneração. Isso não é do dia para a noite, isso ocorre durante muito tempo, né, às vezes até milênios, e faz com que exista o processo de crescimento, né, desse nosso planeta. Pandemia nada mais é, cara, do que um pequeno detalhe disso aí, né, do que está acontecendo. Acontecerão ainda muitas outras coisas. A espiritualidade, o conhecimento espírita te ajuda justamente a compreender, olhar de cima a isso e falar, cara, é apenas mais uma etapa a ser passada, que é em decorrência das pessoas que estão aqui, a forma como elas pensam, a forma como elas vivem, o medo que elas cultivam, ansiedades e coisas do gênero, né? Então é isso que faz as pessoas ficarem doentes. Se for pandemia ou se for qualquer outro tipo de coisa, pouco importa, na verdade, porque a doença nasce do modelo mental, né? Nasce no espírito e depois vem para o corpo físico. Então, basicamente, pandemia se resume a uma consequência de desregramentos passados. Ponto. Assim como viram outros, assim como já existiram outros no passado. Conhecimento espírita te ajuda
a passar com isso de uma forma mais tranquila. O Anderson, eu fui fazer o meu TCC de Ciências Contábeis e o professor ele perguntou qual que era o assunto que eu ia escolher, né? E eu achava que era algo para revolucionar a contabilidade, tá? Uhum. Alguma coisa assim para trazer algo de novo e tal. Ele falou, cara, isso aí é uma coisa de doutorado. O TCC serve para tu se aprofundar num assunto, né? Sim. Uma analogia para o espiritismo não é mais ou menos isso? De tu querer mudar o mundo, tu não sabendo nada, tu corre sérios riscos de piorar o mundo, né, no caso. Ah, cara, não, eu acho que não, cara, acho que não. É, hoje eu consigo enxergar com uma clareza o fato de que a pessoa querendo mudar alguma coisa, ela tá abrindo portas para muitas coisas. E às vezes a gente quer salvar as baleias, a gente fica olhando, né, aquelas coaching falando de propósito, aquelas coisas todas, e a gente cria expectativas extremamente altas. E o conhecimento espírita nos traz justamente, cara, quem tu é, né? Ela tenta te trazer de uma forma bastante simples. O que tu é? Da onde tu veio, né? O que tu tá fazendo aqui? Para onde tu vai, sabe? O que de fato é o teu objetivo? Então ele tira tudo isso, deixa uma camada bastante simples de entendimento. Só que as pessoas geralmente elas querem salvar baleia, elas acham que é isso aí, o propósito é salvar a Amazônia, o planeta, sei lá o quê. E cara, não, às vezes é bem menos do que isso. A gente é imperfeito, a gente está numa camada ainda de conhecimento muito baixa, muito imaturo, hostis e primitivos, e a gente precisa sintetizar um pouco, ser um pouco mais simples, pensar um pouco mais simples as coisas. Então hoje a pessoa que, cara, simplesmente conseguir mudar um hábito na vida, sabe, um dia, uma coisinha, pô, já é uma grande coisa. Já, só que a gente costuma olhar muito alto, a expectativa é muito grande, e aí fica frustrado, começa a ter ansiedade, coisas do gênero, porque a gente não conseguiu compreender o nosso tamanho absoluto, né? Então, o teu TCC, por exemplo, e tu já queria fazer o PhD, cara, tu ia ter dificuldades, mas o processo como um todo ia te ensinar. Mesmo que ele não te orientasse, né? Acho que o processo como um todo, tu ia aprender em relação àquilo e era o suficiente, cara. Segue a vida. Hoje, eu diria que eu sou muito mais tranquilo em relação a tudo. Nada mais pega fogo, pouca coisa me tira do sério realmente. Por quê? Porque tu consegue compreender que, assim como a única verdade, talvez, em vida, que nessa vida seja que vamos morrer, talvez a segunda verdade seja que tudo passa. E quando tu entende que tudo passa, boas coisas e coisas ruins passam, cara, tu fica bem mais tranquilo. E aí tu consegue compreender que, cara, seja a pessoa querendo fazer um pós-doutorado durante seu TCC, vai ensinar algo e vai passar, aquela pessoa vai aprender, seja a pessoa, cara, que acordou de manhã, fez ali uma leitura, viu uma frase de um coaching lá e mudou a vida dela, cara, naquele dia. Cara, tudo isso está valendo, tudo isso faz parte do nosso crescimento. Poderia ser rápido, poderia ser, né, super acelerado, mas não, é assim que nós temos, essa é a nossa capacidade, essa é a nossa compreensão. Então, como eu disse anteriormente, não adianta tentar ensinar álgebra para uma criança de 6 anos. A criança ela vai querer o quê? Cara, ela só quer mamar, cagar, dormir, enfim, essas coisas aí normais, né? Que os adultos também querem, né? E é o processo, é isso aí, dia a dia. Então tá tudo, para mim tá tudo certo, assim, né? Esse é o grande ponto. Anderson, muito obrigado por sua participação, orquestra. Então, eu sei que tu é muito ocupado. Obrigado mesmo que tu veio, Anderson. Eu gostei que tu aceitou aqui o nosso convite. O nosso programa não é sobre espiritismo, mas a gente entrevista várias pessoas e é legal essa ideia de furar a bolha, né? Que nem eu comentei contigo antes aí. Tu tem algum recado final? Sim, tapem os pés durante a noite, para os espíritos, né? Vão lá puxar os pezinhos. Mas Não olhar embaixo da cama, né? Se possível, tem um cama box. cara, pode olhar embaixo da cama, podem olhar embaixo da cama, só que estejam preparados para o que está lá, queridos. Mas vou dar a dica também que ela é infalível, tá? O dia que sentir medo de espírito, que seja, cara, tem uma ferramenta que funciona muito bem, se chama coberta. Ela é infalível, cara. O espírito tá lá. Ele entrou, né? Atravessou parede, né? Tudo tá lá o espírito. Mas ele não consegue pegar uma coberta, cara. Isso aí é foda. Ele realmente dou essa dica aí para as pessoas como mensagem final, né? Valeu, gurizada. Obrigado por ouvir. Então, agora eu e o Anderson, a gente vai tomar um monte de cachaça, comer salgadinho, sair dando tiro, porque afinal de contas só se vive uma vez, né, Anderson? Agora teria que ter o Allan Kardec aqui falando, né? Eu conto ou tu conta? Humor, né, gente? Humor!
Tchau. Valeu, turma. Ô, cara,